Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada do nosso CASCast. No episódio de hoje vamos falar sobre fiscalização ambiental e como as empresas se podem preparar adequadamente para estas fiscalizações ambientais e com isto evitar riscos legais, reputacionais ou operacionais. Como convidado especial temos o Sr. Josimar Bios, chefe do Departamento de Fiscalização e Controlo Ambiental no Aqua há mais de 8 anos. Olá, muito boa tarde, Sr. Josimar, como está? Bem, obrigado. O senhor está lá no céu, Josimar está bom. Sou o Sr. Josimar. Muito bom. Pronto, lá estou eu a repetir, não faz mal. Bom, antes de mais, muito obrigada por ter vindo aqui em representação do Aqua, nomeadamente a parte da fiscalização ambiental. Gostaria que se apresentasse um bocadinho melhor, o que é que tem feito, qual é a sua principal função dentro do Aqua, antes de começarmos propriamente aqui com as perguntas do nosso tema. Ótimo, obrigado. É um prazer para nós também estar aqui, né? Aproveitamos vender um pouco mais a nossa imagem para que as pessoas nos conheçam um pouco mais, né? Não vão nos conhecer apenas quando vamos fiscalizar. Então, a Aqua tem uma estrutura muito interessante, que é 3 serviços principais: serviços técnicos, serviço de fiscalização ambiental, serviço de auditoria, controle da qualidade ambiental e serviço de investigação. No serviço de fiscalização ambiental é onde está o departamento de Fiscalização e Controle Ambiental, né? Que é, no fundo, o nosso tema de hoje é falar sobre a fiscalização. Sobre as fiscalizações ambientais. Portanto, o Aqua está dentro do Ministério? É uma instituição tutelada pelo Ministro. Ok. Então, existem instituições subordinadas, tuteladas, são coisas de administração pública, mas nós somos tutelados pelo Ministro que superintende a área do ambiente. Muito bem. Bom, então gostaríamos de perceber um bocadinho melhor dentro da área da fiscalização ambiental, como é que vocês estão organizados e qual é, no fundo, o vosso principal papel? Boa. Então, quando falamos da Aqua e quando esta pergunta do principal papel, está aí uma coisa bem complexa, porque estes serviços técnicos que mencionei, nós consideramos como nossas funções principais, né? Auditoria, fiscalização e investigação. Mas reconhecemos que o papel como órgão fiscalizador do setor do ambiente é aquele que é esse papel pelo qual a Aqua é mais conhecido, né? Então, vamos por esta via, mas não podemos deixar de lado a auditoria e a investigação, né? Tanto é que estas áreas são fundamentais para o alcance dos objetivos relacionados com a sustentabilidade ambiental. E focando mais na parte então da fiscalização ambiental, como é que este processo funciona? Portanto, nós sabemos que temos um instrumento legal que acaba por, no fundo, regular as vossas atividades. É um instrumento até recente, não é? Portanto, de 2024. Como é que este processo de fiscalização ambiental funciona de acordo com as regras desse decreto? Muito bem. Vamos tentar simplificar isto, né? As fiscalizações, elas podem ser ordinárias, né? Rotineiras, um plano que se faz para poder fiscalizar. Prepara-se um trabalho no gabinete, define-se critérios, define-se um âmbito, os objetivos que se quer alcançar e depois avança-se para o terreno para poder verificar a conformidade com a lei e com os instrumentos aprovados em processo de licenciamento ambiental. Mas a fiscalização também pode ser extraordinária, que é muitas vezes nos casos em resposta a denúncias, né? Então aí temos que agir com mais celeridade, recolhemos tudo que é informação prévia sobre o local, sobre o empreendimento denunciado e avançamos para verificar efetivamente o que é que está a acontecer, que medidas é que podem ser tomadas para corrigir a situação ou até mesmo responsabilizar. Normalmente, quando fazem uma fiscalização ambiental, que tipo de elementos, como é que é constituída a vossa equipa de fiscalização ambiental? Portanto, por que tipo de elementos? No fundo, as especialidades? Muito bem, obrigado, excelente pergunta.
como pode perceber, o ambiente é esta coisa muito transversal, né? Então, assim como não se faz o licenciamento ambiental só com uma especialidade, a fiscalização não é diferente, né? Então, as diferentes áreas das ciências exatas devem estar lá presentes. Olhando para o nosso staff agora da água, temos um bocado de tudo. Químicos, biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros de minas, físicos e gestores do ambiente. Então, é mesmo esta coisa multidisciplinar que tem a acontecer, mas há algo que também é bom chamar a atenção, como pode-se perceber, muitos saibam ver estas coisas de estudo de impacto ambiental, está-se a avançar agora para os estudos de impacto ambiental e social. Então a parte social também merece a nossa atenção, por isso é bom. Nós temos na nossa equipa também pessoas ligadas a esta área, a parte social e a parte legal. Sim. E em termos, há um número mínimo de pessoas que devem constituir uma equipa de fiscalização ambiental? Claro. É bom que todas as áreas estejam lá presentes, mas não é possível levar uma turma inteira para lá, mas no mínimo tem que ser 2 pessoas, né? Portanto, não pode haver uma única pessoa a não fazer. faz muito sentido. Jack of all trades, é muito difícil isso, mas nós temos que ter pelo menos 2 pessoas, não só pela componente técnica, mas também pela transparência, né? Então as 2 pessoas dão suporte técnico e também quem vai ser fiscalizado foi fiscalizado por uma equipa, não por um indivíduo, né? Isso pode levantar suspeitas de um indivíduo sozinho no empreendimento. Então, no mínimo tem que ser 2 pessoas, mas as equipas são compostas por mais pessoas, dependendo do âmbito que foi definido para aquela fiscalização. Portanto, isso para aquelas que são planeadas, não é? Mesmo para aquelas que não foram planeadas de denúncia, temos que olhar qual é o âmbito da denúncia, qual foi o aspecto que foi denunciado. Imagina que algo está ligado à indústria extrativa. É bom que nós, engenheiros de minas, também acompanhe. Esteja presente. Se for algo ligado que envolve análise de solo, de água, é bom que o biólogo, um químico esteja lá presente. Então, sempre tentamos trazer esta componente multidisciplinar nas nossas fiscalizações. Vocês acabam por receber muitas denúncias? Existe algum número que queira divulgar aqui, disponível para quem às vezes detectar alguma infração ambiental grave e que considere necessário reportar? Boa. Este daí é o caso que eu vou dizer, vamos passar o número aqui assim por baixo, mas o número da AQUA é público. Pode-se contactar a qualquer momento, nas horas normais de expediente. Ok. Né? E acho que vou pedir aqui à produção para que passe o número depois. Está bem. Vamos confirmar e depois o meu colega coloca aqui no podcast. O número é melhor do que estar apenas aqui a dizer. Se tivesse que listar os principais setores de atividades económicas que em Moçambique acabam por receber mais fiscalizações ambientais, quais eram as 3 mais... 4 os 4 setores mais fiscalizados? Há uma coisa interessante sobre esta pergunta, porque quando nós vamos definir critérios, o critério tem que ser com base na magnitude de impactos que aquela atividade pode causar, né? Então, atividades como a indústria extrativa, né, vão ser a nossa prioridade, dependendo da localização, empreendimentos que estão, por exemplo, na zona costeira, né, ou em áreas sensíveis, mas algo interessante que os dados mostram, e isto é mesmo histórico, atividades consideradas pequenas, comércio e prestação de alguns serviços, curiosamente são as mais fiscalizadas. Vamos falar de números. E faz sentido, quando nós analisamos isso, por causa da distância, da disponibilidade, são perto de centros urbanos, né? É mais fácil fiscalizar, é mais fácil chegar a estas atividades do que ir para uma mina que está lá no distrito bem longe, né? Então estas acabam por ser as atividades mais fiscalizadas, os centros comerciais, a área de energia e combustíveis, como bombas de gasolina, né? Então estas acabam sendo as que encontram-se no topo.
depois seguimos ali com hotelaria e turismo. Algum relatório que, neste caso, o vosso Departamento da Fiscalização Ambiental que emita e que anualmente e que seja disponível ao público em geral para poder consultar um bocadinho essa estatística de quais são as áreas mais fiscalizadas, quais são, no fundo, os pontos mais irregulares que vocês costumam encontrar, como maneira até de prevenir de alguma maneira quem está dentro desses setores e quem possa estar a cometer irregularidades semelhantes para se poder prevenir e, no fundo, se organizar. Há algum relatório que exista? Boa. É interessante que não está prevista a divulgação de nenhum tipo de relatório de fiscalização, né? É um aspecto que nós temos vindo a pensar em como é que se pode, de certa forma, publicar como é que está o desempenho dos empreendimentos ao longo do país. Temos de encontrar a melhor abordagem, porque há de perceber que há coisas que constituem, por exemplo, segredo industrial e não devem ser divulgadas, né? Então, a linha, às vezes, entre o que é segredo industrial e o que é uma conformidade ou não conformidade pode ser muito sensível. Então, este é um aspecto que ainda está em análise. Falamos de relatórios, tanto relatórios de fiscalização como relatórios de auditoria, que está prevista, pode ser publicado o sumário executivo da auditoria, mas são todas as coisas que nós temos vindo a analisar para garantir mais transparência e que o público também esteja informado. Mas neste momento não, né? O relatório de fiscalização é enviado para quem manda fiscalizar, para que possa tomar as devidas medidas. Quando vocês chegam a uma determinada empresa, neste caso uma equipa de fiscais, quais são normalmente os principais aspectos que vocês olham, verificam nas empresas, tanto a nível operacional como até a nível documental? Quais são os principais aspectos que vocês normalmente fiscalizam? Ok. Então sempre começa com os de natureza documental, né? Aqueles instrumentos que são aprovados no processo de licenciamento ambiental. Licença ambiental válida dentro do prazo. A licença certa, quando eu falo da licença certa, estou a falar da licença de operação, né? Porque pelo regulamento não é permitido operar com uma licença de instalação. Mas infelizmente encontram-se essas situações e temos de tomar as devidas medidas. Então tem a licença ambiental, tem os estudos técnicos, o plano de gestão ambiental, que é o principal instrumento que vai nortear não só as atividades que têm a ver com a mitigação de impactos por parte de quem está a realizar a atividade, mas também para o nosso lado, para poder orientar, porque senão seria um caos, né? É preciso haver alguma base. Então, plano de gestão ambiental, tem os relatórios da auditoria ambiental, porque a fiscalização deve fazer um seguimento daquilo que a auditoria constatou e recomendou. E temos também os relatórios de monitorização e desempenho ambiental, né? Porque é importante saber como é que aquele empreendimento está a responder ao plano de monitorização que foi aprovado, plano de gestão ambiental, que é lá onde encontramos as informações sobre as emissões gasosas, material particulado, efluentes, resíduos e por aí fora, né? Então estes são os documentos, né, que nós solicitamos que devem estar lá no local. Dependendo do âmbito que foi definido para aquela fiscalização, isso é que vai nortear que aspectos é que nós vamos querer observar, né? Com o passar do tempo, temos pautado por ser mais específicos possível, né? Para não divagar muito. Definimos um âmbito específico e naquele momento trabalhamos naquele âmbito. Vou dar um exemplo. Se vamos fiscalizar uma bomba de combustível, uma coisa que não vai falhar é saber como é que está a situação das notas de consignação de resíduos perigosos, manifestos de resíduos perigosos, de transporte e de posição segura. Queremos saber como é que está a gestão também local dos resíduos perigosos, não apenas um documento que diz pronto, formas enquanto estiver ali, como é que estão a ser geridos. Mas se mudas para um outro tipo de atividade que não tem assim um alto potencial de geração de resíduos perigosos, vão ser observados outros aspectos, né? Se vai para uma indústria alimentar, você não vai procurar saber como estão os aspectos de reabilitação, que havia observar, por exemplo, na indústria extrativa. Então tudo tem a ver com o âmbito que é
que é definido. E dentro do âmbito acabam por tentar encontrar aquilo que são as atividades com impactos ambientais mais significativos e, portanto, no fundo vão atrás desses para tentar ver se estão as medidas de mitigação ou não devidamente implementadas. Logicamente. A nível dos resíduos, já que falou aí na parte da gestão de resíduos e deu o caso dessa bomba de combustível, é onde você vai ver então se existem as notas de consignação dos resíduos perigosos e se o encaminhamento está a ser o correto. Também faz parte aqui das vossas atividades fazer fiscalizações ambientais às empresas que transportam resíduos, sejam eles sólidos urbanos ou sejam eles perigosos ou radioativos, depende. Também fazem fiscalizações a esse tipo de setores? Logicamente. Tudo aquilo que é aprovado pelo setor do ambiente carece de algum tipo de segmento e quem tem de fazer esse segmento é a Aqua. No processo de certificação de transportadores e operadores de resíduos perigosos, há certos condicionalismos, por isso que eles têm um plano de gestão de resíduos perigosos. Então, nós vamos fazer o seguimento para saber se está a ser cumprido. Isto, então, em toda esta cadeia, de produtor, transportador, até o operador, que é no destino final. Então, portanto, vocês fazem, vamos imaginar esse caso da bomba de combustível, que vos apresentou um documento de saída dos resíduos fora das instalações deles, vocês podem acompanhar o rastreio daquele documento, no fundo o transporte e qual foi o destino final e ir mesmo acompanhar, fazer fiscalização nessa cadeia toda. Daquilo que é a sua experiência, tipicamente quais são as infrações mais cometidas pelas empresas? Por exemplo, este ano 2026, estamos a final de março, quais foram as infrações mais encontradas até ao momento? Vale a pena dividir um bocado isto entre infrações, não conformidades e também irresponsabilidade. Ok. E vou explicar porquê. Infelizmente, encontramos em empresas uma série de não conformidades que depois dão aso a uma série de infrações, como se chegamos a uma empresa em que não existe uma estrutura para cuidar do ambiente, não existe um gestor ambiental naquela unidade. Pode imaginar como é que está a situação dessa empresa. Não existe aquela figura que vai fazer o acompanhamento da mitigação de impactos. É o caos. E isso tem sido algo que tem encontrado muito, a ausência, no fundo, desse responsável por essa área, independentemente de ter ou não outras funções acumuladas, mas a ausência desse responsável com funções bem definidas, com formação adequada nesta área, tem encontrado muitas empresas que não têm este responsável na área do meio ambiente? Infelizmente, sim. E na nossa experiência, como eu estava a dizer, faz toda a diferença. Já tivemos casos em que esta figura está prevista no plano de gestão ambiental, que esta figura deve existir. E por não existir, há uma série de não conformidades que daí surgem. Então, sancionamos mesmo por ela não existir. A empresa teve que contratar alguém e com o passar do tempo a situação melhorou. Então, era a situação de responsabilidade. Outra situação de irresponsabilidade, que é uma não conformidade, é aquela famosa frase: onde é que estão os documentos? Onde é que está a licença e os relatórios e tudo mais? Está com o contabilista. E o contabilista está na cidade. E a cidade fica a 270 ou 300 quilômetros daqui. É uma situação lamentável, mas que é recorrente. Portanto, a ausência dos documentos no local da operação. No local da operação. Porque os documentos têm de estar ali, porque são documentos de uso diário, consulta. Eles é que definem os procedimentos para aquela operação. Então não faz sentido deixá-los no escritório com alguém que nem à distância vai fazer este acompanhamento. Sim. A partir daí, né, uma série de inconformidades que dão direito a infrações. Né? Então, só para mencionar essa. Mas, apesar de todo o esforço que o setor do ambiente tem vindo a fazer ao longo de vários anos, apesar disso, temos de dizer que ainda há prevaricadores. São empreendimentos que ousam iniciar as suas atividades sem licença ambiental. Acaba por ser algo que ainda encontram muito também. É algo que nós encontramos muito, infelizmente. Né?
Então, do ponto de vista de infração, por isso estava a separar, porque infrações ao regulamento, a implementação de uma atividade não licenciada em termos ambientais é uma infração. A não atualização da licença ambiental também é uma infração. E a não implementação de cada medida proposta nos estudos técnicos, qualquer que seja a medida, também são infrações. Do ponto de vista de infrações a regulamentos, eu colocaria estas três dentro do núcleo duro, porque daí vem uma série de não conformidades que... E na sua opinião, ou daquilo que tem sido a vossa estatística, que é a experiência do vosso trabalho, a ausência deste gestor na área do meio ambiente, portanto este responsável pela área do meio ambiente também culmina nesta desgraça toda que acabou de dizer de infrações, não é? Infelizmente, que se tivessem esta orientação minimizava. Isso, e esta tem sido mesmo uma daquelas situações que é de lamentar. Sim, com isso acabou por... Tinha aqui outra pergunta que é, no fundo, quais são os erros mais comuns cometidos pelas empresas durante o processo da fiscalização ambiental? Acabou por dar aí um exemplo né? Aquela parte em que dizem que a documentação não está no local porque está com o contabilista. Acredito que esse é um erro bastante comum que vocês encontram durante o período de fiscalização. Mais alguma situação que costumam encontrar? Ou seja, a minha pergunta é, durante o processo de fiscalização, portanto, vocês já estão no local, há erros típicos que as empresas acabam por cometer e que se calhar isso nos coloca numa situação ainda mais frágil. Isso. Sim, como já mencionei, além da situação dos documentos que não estão no local e da ausência daquela figura que deve gerir o ambiente, a partir daí os erros são vários, né? Dependendo daquilo que vai acontecer. Por exemplo, uma empresa que devia ter numa área com oficinas, né? Devia ter um piso apropriado e devidamente impermeabilizado para, em caso de derrames, pudesse facilitar, né, a contenção daquilo. Mas não está lá. E talvez até nem existem kits para dar respostas àquelas situações de derrames. Então chegas numa oficina e encontras um caos, né? O solo todo contaminado, e pronto. Nós já sabemos quais são os danos que, por exemplo, óleo pode fazer ao solo. Então esta é uma das coisas que encontramos lá no terreno, né? O outro aspecto que podia mencionar tem a ver com tratamento de efluentes. Né? Se está previsto numa atividade que você vai gerar efluentes que podem perigar o ambiente, e está previsto que deve criar condições para tratá-los antes de descartá-los para o ambiente, mas simplesmente está-se a fazer um despejo direto. Sim, neste caso pode ser estação de tratamento, um efluente líquido, sim, se for o caso. Não há nenhuma estação de tratamento ali assim, e para essas situações nós temos mão pesada, principalmente porque para esse tipo de atividades, quando está previsto no plano de gestão ambiental, aí não passamos a mão. Em que medida é que acha que uma empresa que implementa um sistema de gestão do ambiente, com base, por exemplo, numa norma internacional, neste caso a ISO 14001, pode ajudar a minimizar eventuais multas associadas às fiscalizações ambientais? É muito interessante este aspecto, porque, como pode perceber, a responsabilidade do regulador é com as normas vigentes naquilo que é o nosso ordenamento jurídico, né? As leis e regulamentos que nós temos no setor do ambiente, né? Nós não temos como cobrar alguém tem que fazer uma certificação ISO, né? Mas quando uma empresa decide implementar, certificar-se com a ISO, por exemplo, a 14001, isto para nós denota maturidade, né? Denota que é uma empresa que está ciente das suas responsabilidades, porque os requisitos para se manter certificado, as normas ISO,
eles são altíssimos e, se uma empresa faz isso, regra geral, consegue encontrar um bom alinhamento com a legislação em vigor e com aquilo que está previsto nos planos de gestão ambiental. Então, certamente que há uma grande vantagem. E tem mais. Se olharmos para as normas ISO, elas têm muito de operacional, né? Se, por exemplo, digamos no local e é uma área com possibilidade de se derramar resíduos perigosos, então você há de ver no local aspectos que estão ligados à mitigação daquele impacto. Sim, para ser capaz de lidar específica. com uma situação de emergência Quer relacionada sejam com canais para onde vão se localizar, vão ser direcionados aqueles resíduos, os spill kits, né? O aspecto que mencionei do piso, e até mesmo na componente legal, aquele aspecto de documento está lá longe, porque as normas ISO também exigem uma certa conformidade com as normas vigentes no país. Então, ao fazer este alinhamento, nós ter um empreendimento que não tem licença ambiental ali, não é possível. Esse empreendimento não vai estar dentro daquilo que é a norma ISO. Vai ter o plano de gestão ambiental ali, relatórios de auditoria, relatórios de monitorização. Então, quando encontramos uma empresa que está devidamente certificada, ficamos felizes. Hoje vamos encontrar alguém com quem conversar. E uma das coisas mais chatas de uma fiscalização é você não ter alguém com quem conversar, alguém que responda a perguntas. Como é que está este aspecto? Como é que está aquilo? Aquilo está assim, por que é que não está assim? Quando não encontras, é o caos. Então, a norma ISO facilita esse aspecto, né? Dá-vos logo um bom início, né? Um bom início. Quando estão a preparar a vossa fiscalização, pelo menos já ficam mais agradados. Porque é como disse, naturalmente, na ISO 14001, um dos requisitos que está no seu interior é as obrigações de conformidade, nomeadamente o cumprimento de tudo o que são requisitos legais em vigor no país. Para finalizarmos, que recomendações daria às empresas moçambicanas para entenderem os aspectos de gestão ambiental como algo que deve fazer parte dos seus princípios e das suas boas práticas e não como uma obrigação legal? Deixaria assim alguma recomendação final? Quando diz uma obrigação, seria meramente legal, é isso, né? Sim, porque sabemos que infelizmente muitas empresas olham para os aspectos ambientais como uma obrigação meramente legal e não como uma vantagem para o seu próprio negócio. Mas o mundo está a evoluir e agora até mesmo se você está com boa conformidade ambiental, isso é bom para o negócio, você vende mais, porque é green business, vamos dizer assim. Então, se você está em conformidade com o ambiente e encara isso faz parte dos princípios que norteiam as atividades da empresa, não é apenas porque o Estado vai cobrar. É algo que deve estar no seu DNA e só tem vantagens, né? Até o ambiente melhora, a cultura empresarial melhora e até mesmo o negócio melhora, porque há quem não quer fazer negócios com quem polui o ambiente. Então, ia recomendar que todos pudessem estar devidamente alinhados com as normas em vigor, acompanhar a evolução delas. Os regulamentos são revistos, quais são as devidas atualizações e, por que não, ter uma certificação para que eu possa ter ainda mais maturidade no que se refere ao ambiente. Portanto, a todos os empresários não vale a pena pensarem em novos negócios, novas ideias, sem pensarem no comprometimento ambiental. Não desde. Será um negócio falhado nos dias de hoje. É isso. Bom, muito obrigada aqui pela sua prestação, pelo aquilo que nos ajudou aqui a entender um bocadinho qual é o papel do vosso lado. Esperemos ter mais oportunidades de estar aqui juntos para falar sobre outras temáticas que possam ser aqui interessantes para o nosso público, está bem? Obrigada, até à próxima. Até à próxima. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso CastCast. Como pontos principais do nosso episódio do dia de hoje, não se esqueçam que todas as empresas poderão ser alvo de uma fiscalização ambiental e como pontos principais que tipicamente são alvo de receber eventualmente alguma sanção é a ausência das licenças ambientais, a ausência de um responsável pela área do meio ambiente, assim como toda a documentação relacionada
com o processo ambiental existente no próprio local onde todas as atividades se desenrolam. A ISO 14001 poderá ser uma mais-valia para as empresas que têm um sistema de gestão ambiental devidamente implementado e também certificado para garantir o cumprimento de tudo aquilo que são os aspectos legais existentes em Moçambique. Muito obrigada por nos terem ouvido. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e até ao próximo episódio com mais um Cascast.